Olá, meu nome é Patrícia, esse aqui é o Estante Clássica, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui e gosta de livros, clica aqui em inscrever-se e ativa o sininho para você receber notificação de quando eu postar algum vídeo por aqui. Hoje eu venho falar de um outro autor pós-moderno, e aí quando eu vim fazer esse vídeo eu fiquei pensando na quantidade de autor pós-moderno que eu li, né, recentemente. Então eu já fiz vídeo do Thomas Pynchon com O Leilão do Lote 49, se você não viu eu vou deixar linkado aqui em cima. Eu fiz também o Cama de Gato, do Kurt Vonnegut, também vou deixar linkado aqui em cima. E hoje eu trago Dom DeLillo, com o livro Ruído Branco. Quem não sabe, esse livro aqui é um grande clássico da literatura pós-moderna americana, e ele foi um ponto ali de virada na carreira do autor. Até então ele era um autor que tinha um grupo pequeno de leitores, e com esse livro aqui ele atingiu um público maior, ele deslanchou, vamos assim dizer. Então, uma sinopse aqui bem rápida. O que a gente tem nesse livro? A gente acompanha a história desse homem chamado Jack. Ele é um professor do ensino superior, né, na universidade, e ele é especialista em hitlerologia. Então ele tem uma disciplina que ele é especialista no Hitler, a vida do Hitler e, né, na pessoa do Hitler. E ele é uma grande referência, né, sobre o tema, sobre essa pessoa, né? E tanto uma referência ali nos Estados Unidos quanto fora. Só que tem um detalhe, ele não fala alemão. E ele até se sente envergonhado e resolve aprender, né, o alemão, e isso tem alguns desdobramentos, né, algumas coisas que você vai acompanhando, ele aprendendo aqui na história. Bom, e o Jack, ele é um homem casado com uma mulher chamada Babette, que é um nome até bem diferente, né? E eles moram com 4 filhos, mas são filhos de relacionamentos anteriores. Então, o Jack tem esses 2 filhos, um menino e uma menina, cada um de um relacionamento diferente. E a Babette tem esse menino pequenininho e uma outra menina, que são fruto do relacionamento dela anterior com um outro homem. E Jack também tem outros filhos que não moram com ele. Então, é uma família bem diferente, né? Eu acho que traz ali também para a história um formato de família diferente, daquelas pessoas divorciadas que têm filhos de casamentos anteriores, diferentes, e aí elas se conhecem e todo mundo mora debaixo do mesmo teto. E eles moram numa cidade pacata. Enquanto eu estava lendo esse livro, eu até comentei com meu marido que é o livro dos livros que eu já li na minha vida, esse aqui é o livro que eu mais senti uma coisa assim de família mesmo, sabe? Uma descrição mesmo familiar, uma descrição, não só a descrição, mas os diálogos também, que você tá lendo e você fala assim, gente, isso aqui realmente é uma família, sabe? Eu comprei muito essa família. Então isso foi um ponto que me chamou muita atenção nesse livro. E tem vários momentos ali de diálogos, tem uns diálogos que eles estão tendo no carro. Então tem um momento que eles estão dentro do carro e eles começam a falar sobre camelo. E aí, assim, do absoluto nada. E aí eu falo assim, mas o que o camelo guarda naquela... Eles falam de camelo e de dromedário, né? Porque o dromedário tem eu esqueci o nome daquela... Uma corcundinha, vamos assim dizer, né? E o camelo tem 2, né? E aí eles falam que aquilo é pra guardar água. Mas tem uns que tem 2. E aí outra criança vira e fala assim, talvez não seja pra guardar água, outro pra guardar comida. Eu fiquei rindo e falando assim, gente, é muito realmente uma coisa que uma criança falaria, sabe? Apesar de que algumas aqui não são tão crianças assim, né? A gente tem o menino filho do Jack, ele já é um adolescente bem curioso, bem interessante, assim, curioso, porque ele é muito interessado em informação, então ele tem um monte de informação que você fica assim, cara, isso é informação mesmo, isso é teoria de conspiração, isso é paranoia, isso é maluquice, sabe? Então... Mas é um garoto muito interessado no mundo, assim. Ele pesquisa muita coisa.
E aí ele solta muitas informações assim. Ele tem uma coisa meio de ficar filosofando também, é engraçado, assim, interessante. Mas como eu falei, é um livro que, pra mim, assim, de todos os livros que eu já li na minha vida, é o livro que me dá mais essa sensação, assim, de família, que você consegue comprar, né, essa interação entre esses personagens. É muito gostosinho. E aí você vai acompanhando, ele aparentemente é um livro que não acontece nada, não acontece muita coisa, você está acompanhando essa família. Em um determinado momento ali acontece uma espécie de acidente, então tem um vazamento de uma substância muito perigosa, e isso movimenta muito essa cidade pacata, eles precisam ir para um abrigo, aí eles vão para o abrigo, depois eles retornam, né? Enfim, isso não é um spoiler, tá? Isso é logo o início do livro, e o livro pra mim começa depois disso, quando eles voltam para casa, tá? E aí o livro ele tem toda essa aura, essa coisa de paranoia, assim, de será que o governo está escondendo alguma coisa? Será que realmente a gente pode voltar para casa? Será que isso é tóxico ou não é tóxico? E existe esse medo, essa paranoia, que é uma coisa que me parece assim que é bem existente, assim, que é muito fruto da era pós-moderna, né? Essa coisa de você desconfiar de tudo, de o governo fala uma coisa e você fala assim, mas será? Né? Isso acontece muito, isso até hoje acontece com a internet, então as pessoas elas têm essa coisa de desconfiar de tudo, até as coisas que eram tidas como certas ali, quase como um dogma, vem alguém e quer desconstruir aquilo, vem alguém e quer falar assim, mas será? Mas será mesmo que é assim? Sabe? Então essa coisa toda de ficar fazendo esse monte de pergunta, né? Então a gente tem esse ser humano querendo ali ressignificar tudo, desfazer tudo, que fundamenta a sociedade, que fundamenta as relações humanas. Então, por exemplo, casar já não é grandes coisas. Ai, pra que você vai casar? Ai, pra que você vai ter filho? Ai, pra que você vai... Sabe? Isso é uma característica, assim, que é muito presente, né? Nessa era também que as pessoas trazem como a era da pós-verdade. Então, assim, a gente tem esse livro aqui, que tem esse medo, essa paranoia. É um livro cheio de absurdos também, então a gente vai acompanhando algumas coisas aqui, a gente vai ver esse personagem descobrindo uma coisa sobre a mulher dele, e a forma como ele reage a essa coisa é assim, é meio absurda também, você fica assim, gente, mas ao mesmo tempo é verossímil, sabe? Então, eu acho que é um livro muito sobre medo também, sabe? Tem esse medo ali da morte, que ela surge, esse medo surge para esse personagem ali num determinado momento do livro, e que para mim é bem interessante, me fez pensar muito também no mundo hoje, né, atual, porque apesar da gente ter essa ciência avançada e que ajuda, né? Ao mesmo tempo que a gente tem essa ciência avançada que ela ajuda, ela também gera muito medo nas pessoas, às vezes muita confusão. As pessoas ficam angustiadas também, porque você fica sabendo, às vezes, que tá tendo, assim como aconteceu com a Covid, por exemplo, né? Você, por causa da quantidade de meios de comunicação, do acesso rápido à internet, você fica sabendo de uma coisa que tá acontecendo lá do outro lado do mundo, e aí você começa a ficar desesperado, e aí a gente tem avanço em algumas coisas, mas retrocesso em outras, e né, gera essa angústia, gera esse medo, eu acho que ainda maior da morte. E a gente também tem, né, na sociedade atual, aqui também, mas assim, na sociedade atual, as pessoas já muito desligadas de algumas coisas, como, por exemplo, tem pessoas que já não acreditam tanto em espiritualidade, a religião ela já não serve para nada, e aí você fica se perguntando ao analisar essa sociedade, né, não que você seja obrigado a ter religião e acreditar em algo, mas
a gente tem uma sociedade, as pessoas que elas já não acreditam em religião, mas elas também não acreditam no que é dito nos meios de comunicação, elas também não acreditam na ciência, elas também não acreditam em nada. E aí você fica assim, tá, então a gente se segura em quê? Porque o ser humano, ele tem essa necessidade, assim, você precisa se segurar em alguma coisa, porque senão, qual é o intuito da tua vida? Né? E aí gera aquela crise existencial. Então a gente tem uma sociedade que aqui não é o caso, né? Que não tinha internet, mas hoje a gente tem uma sociedade que a gente tem a internet com esse excesso de informação que na verdade mais atrapalha do que ajuda, porque gera medo, gera ansiedade. Então esse livro aqui ele me fez pensar muito nisso. E aí a gente tem aqui essa família que ela vai passar muito tempo no supermercado. É muito interessante. Então tem vários momentos que eles estão no supermercado e é quase como que se o supermercado fosse um lugar em que eles encontram alívio. E não é só essa família, é aparentemente todas as pessoas, porque enquanto eles estão no supermercado, eles encontram pessoas que eles conhecem. Então, parece que é esse refúgio, esse local em que eles encontram alívio, em que eles podem se distrair. Tem uma cena que eles estão na fila do supermercado ali, na fila do caixa, e ele fala, né, o dono dele descreve que tem pessoas novas, pessoas velhas nessa fila, e ele vê ali como se fosse um standzinho, né, o personagem vê com revistas. Então fica parecendo também que aquilo ali é quase como que a vida, sabe? Você tem as pessoas velhas, pessoas novas, todas ali indo para o mesmo lugar, e no meio do caminho você encontra coisas para te distrair. Então você tem uma revista para você ler enquanto você espera a sua vez, você espera talvez a morte, não sei. Mas o supermercado serve como esse local que as pessoas se distraem assim do mundo. E também tem um outro ponto muito interessante, que é a questão da televisão. A televisão também ela é muito usada aqui nesse livro como algo que ela traz não só a informação, porque eles assistem determinadas coisas ali, eles estão vendo sobre essa nuvem tóxica, né, que aconteceu ali na cidade, mas eles veem outros programas e outras coisas, e a televisão ela tá quase sempre ligada. Então, enquanto você está lendo, se você prestar atenção nas cenas em que essa família está em casa reunida, quase nunca há silêncio. Então você pode ouvir ao fundo uma televisão ligada, porque a televisão estava no quarto do filho do Jack mais velho. Em um determinado momento a televisão ela vai para o quarto da outra menina, que é a filha da Babette, que eu esqueci o nome dela aqui agora. E isso é mencionado no livro, então tá um silêncio no meio da noite, mas o Jack escuta o som da televisão e aí ele vai lá e vê que a menina tá lá e a menina tá dormindo, mas a televisão tá ligada. Então, assim, existe essa distração esse tempo todo, a gente não pode ouvir o silêncio, a gente não pode ficar sozinho, a gente se distrai porque é isso que a gente faz, né? Então, aqui nesse livro e nessa época em que o livro se passa, essa distração é a televisão, essa distração é o supermercado. Hoje a gente pode ter essa distração como o celular na tua mão o tempo todo, né? Que você não consegue ter um momento que você para pensar ou para só para descansar, você tá ali ligado. Então, assim, é um livro muito interessante mesmo. Ele às vezes parece que não vai acontecer nada, né? Como eu falei no início, você vai lendo, parece que não vai acontecer nada, mas assim, até nesse início eu gostei muito porque eu não necessariamente, eu não sou uma pessoa que precisa que a história tenha coisas acontecendo ali o tempo inteiro, nem em filme eu não preciso que isso aconteça, eu só preciso de entender qual é o intuito daquele livro, daquele filme, né, daquela produção artística, para que eu vá acompanhando e ver assim, e ver até onde que aquilo vai, né, em que aquilo vai dar. Então, ele é um livro que ele foi escrito, né, publicado aqui, tem um copyright aqui do dono dele, em 1984. Então, ele é um livro de 1984, mas que ele continua muito atual. Porque, né, nesse tempo em que a gente vive, dessa pós-verdade, né, a gente ter um livro que retrata
como as pessoas têm buscado o refúgio no consumo desenfreado, nesse feed infinito, nas páginas de notícia ou até de informações que são bem controversas, né? Porque hoje com a internet você pega informação de tudo quanto é lugar e às vezes essas informações elas nem são verdade, mas a pessoa tá ali consumindo aquilo e passando pra frente. E tudo isso como uma forma de você se anestesiar até e de você pra você não ter que lidar com essa insegurança, com esse medo que a gente sente nesse momento em que a gente vive, um pouco até com a paranoia também e esse medo da morte, porque assim, no fim, me parece que tudo acaba se resumindo ao medo, né? O ser humano, você faz as coisas, você se movimenta, acaba se resumindo também assim, não só, né, mas eu acho que tem muito de medo também, porque afinal de contas qual seria, né, o valor da vida se não existisse a morte, se a vida não fosse finita. Então as pessoas, você faz as coisas porque você sabe que você tem que viver a sua vida ao máximo, porque um dia ela acaba, e é isso, né? Bom, eu gostei muito do livro, muito mesmo, foi uma ótima leitura. E se você não conhece, então tem aqui a minha indicação, espero que você goste. Eu tenho alguns outros do Dom DeLillo aqui, a gente tem acho que é o Cosmópolis e o Submundo, então eu ainda quero ler mais desse autor. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se conhece o autor, se tem interesse também, comenta aqui embaixo pra gente conversar. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!